Bem-vindos a bordo do Tortuga World. Para quem não nos conhece, nós somos Max e Miriam. Embarcamos em um veleiro Walkies Amphitrite de 43 pés. Acompanhe-nos nesta nova aventura. Olá, hoje eu tô aqui para falar. Olá. Sobre algo muito triste que aconteceu, chama atenção e tá todo mundo falando a respeito. Trata-se de um naufrágio de um veleiro chamado Darwin, que pertence à Voca e à Rosane. Eles estão com uma ação na vaquinha para tentar arrecadar fundos para reconstruir o sonho deles. Eu andei pesquisando um pouco prováveis motivos desse naufrágio. Com certeza entrou água porque abriu um rombo no casco. Eles passaram por cima de uma rede de pesca à noite e essa rede de pesca muito forte provocou um estrago muito grande no casco. O leme. Três prováveis motivos pelo que eu andei pesquisando. Pode ser que o leme arrebentou, a quilha ou o propeller foi arrancado. Desses três, o mais provável é que houve problemas no leme. Em alguns grupos, eles falam realmente desse relato que quebrou tudo do leme, fazendo um grande rombo. E aí foi impossível tamponar isso. Se fosse arrancado o eixo do propeller, o que pode acontecer também, aí você sempre pode usar uma cunha de madeira, um espaguete de uma piscina ou um tubolite para fechar esse buraco e argila. Então, se você tem isso a bordo, você consegue fazer alguma coisa. Mas quando o rombo é muito grande, não tem jeito. Esse vídeo aqui não é exatamente para falar desse desastre, mas o que mais me chamou a atenção é um comentário que me deixou um pouco mais preocupada. Meu amigo, às vezes os sonhos naufragam. Isso é que na verdade me deixou mais triste. Os sonhos podem naufragar e se acontecer um desastre, o que você faz? Deixa por isso mesmo? Nós temos nossas próprias experiências, então tudo que vai ser dito aqui nesse vídeo tem a ver com o que nós dois vivemos, né, mãe? Sim. Nossas experiências. Eu não acredito que você pode permitir que um sonho naufrague porque você enfrentou uma dificuldade. A gente não acredita nisso. A gente está aqui hoje porque a gente acreditou no nosso sonho e foi atrás. Em primeiro lugar, o sonho por si só já é uma aventura. E é nessa hora que a gente tem que entrar. Você está pronto para partir para a aventura? Não existe um sonho sem sacrifício, não existe um sonho sem que você faça algo para conquistá-lo. Sem trabalho. Sem trabalho. Bom, na verdade, o que acontece? Estamos numa fase na nossa vida onde que a gente está se fazendo perguntas, refletindo sobre nós, o que queremos, como chegamos até aqui. E aí a gente resolveu retomar o porquê do motorhome naquela época, que era justamente mostrar para as pessoas que é possível. Você pode realizar seu sonho, só que você tem que sonhar seu sonho, lembrar não do seu passado, lembrar do seu futuro, o que você realmente quer. O seu sonho não precisa ser pequeno, e na verdade não importa se ele é pequeno ou se ele é grande, você sempre vai conseguir realizar ele. Ok, aí filosofando sobre o que nós fizemos até agora, como as coisas aconteceram, resolvemos dividir com vocês as nossas experiências de como chegamos até aqui.
Aí chegamos à conclusão. O sonho, o próprio sonho já é uma aventura. E você tem que alimentar esse sonho se você quer que ela se torne realidade. Aí entramos em algo que o pessoal fala, entramos na filosofia quântica, onde diz que tudo é energia. Tudo depende do olho do observador. Só que é o olho interno, começa aí a visualização do que você sonha, do que você quer. Ela tem que se tornar realidade na sua mente. E isso só acontece se você a alimenta com energia, sempre pensando, visualizando aquilo que você quer. E ela acaba se tornando realidade. Não é porque o universo remunera você. Essa parte eu acho bem legal, que você falou. Tenha consciência do seu sonho. O que você não tem consciência não existe. Ela precisa da consciência para se manifestar, tanto positiva como negativamente. Para qual lado você vai dar energia? Pro que dá errado ou pro que dá certo? Na verdade, eu sempre digo para as pessoas que eu, Max, sou a coisa mais importante que já se manifestou nesse universo. Por quê, gente? Porque sem a minha consciência, nada existe. O universo precisa da minha consciência para se manifestar. Mas isso também vale para você. Ok? Então alimenta com energia aquilo que você realmente deseja. Você tem que ter consciência do seu sonho e alimentá-la. Porque daquilo que você não tem consciência, não existe. Se eu olhar para essa latinha de cerveja e não tenho consciência dela, ela não existe para mim. Certo? Então o universo precisa da minha consciência para materializar as coisas, tornar as coisas visíveis. Uma coisa muito importante quando a gente está sonhando e que na verdade atrapalha, eu acho que muitas pessoas, nos atrapalhou por algum tempo também, é que a gente imagina que aquele sonho ele é impossível de ser atingido. Porque você fica imaginando tudo que pode dar errado, tudo que você não tem, enfim. Mas do mesmo jeito que você criou consciência desse sonho, você cria consciência tanto dos obstáculos quanto das catapultas. Existem obstáculos no caminho, claro que existem obstáculos, existem pedras, mas também existem as catapultas. Você vai dar energia para qual lado? O que vai ser mais importante para você atingir esse sonho? O que aconteceu de errado, ou tudo o que pode dar de ruim, ou as dificuldades, ou a forma como eu posso viabilizar? Eu sei que todos temos o direito de realizar nossos sonhos. Todos temos. E somos todos iguais nesse sentido. Mas a gente tem que acreditar. Tem que dar o primeiro passo. E no sonho, muitas vezes a gente sonha e já cria os obstáculos para termos uma desculpa para não fazer. Isso é um perigo. Te limita absolutamente em tudo. Você mesmo se poda. Então tenha coragem de sonhar e de acreditar. Aí entramos na parte fé. Você tem que ter fé do que é possível. Se você não tem fé, você já se torpedeou antes de começar. Tenha fé que é possível, e só que eu tenho que fazer a minha tarefa de casa. Sonhar e ficar sentado simplesmente sonhando não leva a absolutamente nada. Ponha os pauzinhos para se mexerem. Se mexe, vai atrás. E se fixa nas coisas positivas e não no negativo. A gente tem o dom, né, de visualizar coisas. Você lê uma notícia e na verdade você geralmente é atraído pela notícia negativa. Ela atrai. Cai fora, gente. Não pensa em coisas negativas. Pensa nas coisas
positivos, dá-lhe energia, alimenta de energia. Eu até entendo o que move isso. É inerente do ser humano a sobrevivência. Então, você quer sobreviver e você quer dar certo. E você se arma para não passar por dificuldades e meio que se protege nesse sentido. Então, fica esperando quando isso, quando aquilo. E você sabe que isso acaba nunca acontecendo. E talvez. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você, primeiro de tudo, tem que acreditar em você. E depois começar a fazer aquilo que é possível fazer para ir naquele sentido, para atingir, para começar a realizar seu sonho. Então, na verdade, você tem que saber realmente o que você quer. Que quer realmente, que quer profundamente, que quer com toda a sua força e toda a sua energia. Ali dá certo. Você tem que reforçar através da repetição que cria a energia. A repetição cria a energia necessária para criar o vínculo com o desejado. As pessoas que jogam tudo para o alto e partem para o sonho da liberdade. Nós temos muitos exemplos de amigos nossos que jogaram tudo para o alto e partiram. Né? Em questão de motorhome, temos o Reginaldo. Reginaldo ficou louco. Ele descobriu que, eu estou pagando um salário para os meus funcionários e eles trabalham das 8 da manhã até as 5 da tarde e vão para casa felizes. Eu não durmo, trabalho das 5 da manhã às 6, 7, 8, 9, 10 da tarde e não ganho o que eles ganham. Eu não consigo dormir, eu sou infeliz e eu sou o patrão. Aí ele jogou tudo pelo alto, comprou uma van no ferro velho, acreditou no sonho dele, ele vendeu a empresa dele, se livrou dela e saiu pro pau. Hoje em dia é um viajante feliz, que está ganhando dinheiro com o blog dele, mas ele teve a coragem de jogar tudo para o alto. Eu conheço um pastor da Bahia, o pastor Jonatas, que resolveu pregar a partir de um motorhome em postos de gasolina, em paradas na estrada para os caminhoneiros. Ele chegou, conversou com a gente, se convenceu, comprou um ônibus e hoje em dia está pelas estradas, feliz da vida, é o que ele quis. E ele tem a sorte, como o Reginaldo, que tem a esposa do lado dele, certo? Que comprou a ideia dele e estão fazendo junto. Assim tem mais pessoas, por exemplo, o Miro com a família, a mulher e duas filhas, viajando numa Kombi. Porque achavam que a única forma de poder sair, ser livre, ser feliz era com uma Kombi. Mas uma Kombi não é muito adequado para você estar morando com uma família. Quando eles viram o que nós fizemos e o quanto nos custou aquilo, eles falaram assim, poxa, eu também posso. Então, sonha, pensa e projeta. Você consegue, o seu sonho não precisa ser um sonho medíocre, entende? Você tem direito de sonhar, não importa o tamanho dele. Mas acredita em você e acredita que pode. E depois que você começa o caminho, as coisas que você necessita vêm. Elas vêm. Vêm de tudo quanto é lado insuspeito. Então você encontra o que nós chamamos no caminho de anjos. Gente que te dá uma mão quando você mais precisa e de forma totalmente inesperada. A gente volta sempre para aquela velha máxima, a fé move montanhas. E é verdade. Nós vimos isso acontecendo conosco.
A gente acreditou quando nós tivemos a coragem de dar o passo, e na verdade o passo que nós demos na época foi vender nosso carro. Hoje a gente tem um veleiro, porque a gente deu um passo que para nós era enorme naquela época e hoje parece tão pequeno. E é importante, tenha seu sonho, acredita nela e vai atrás. Gente, nós estamos falando das nossas experiências, ok? Isso não quer dizer que é dogma, que o que a gente acha é absolutamente perfeito e nós sabemos, não sabemos nada. A única coisa que sabemos que eu vou ter que falar de mim. Um dia passou na minha cabeça fazer um avião. Ficou louco, negão? Não, eu sonhava em fazer o avião. Você é engenheiro? Aí começa a pergunta dos bombardeios em volta. Você ficou louco, Max? Você é engenheiro aeronáutico? Não. Você é piloto? Não. Você tem pista de pouso? Você tem pista de pouso? Não. Do que você vai fazer o avião? Né? Então já começa o bombardeio para tirar o suporte dos seus pés debaixo de você. Puta merda, será que eu tô viajando na maionese mesmo? Só que eu tinha convicção de que eu consigo fazer um avião. É juntar o conhecimento que está na internet de monte. E em livros, etc, etc. Vai para a faculdade. Conversa com a engenharia aeronáutica. Escuta, eu estou fazendo tá. Me traz um desenho do que você imagina fazer. Eu fiz o meu desenho, levei para eles e eles falaram, nossa, isso sim é um projeto. Vem muita gente aqui na faculdade diz que quer fazer um avião. Não consegue nem desenhar o trem de pouso do avião que eles querem. O seu projeto é completo. Vai em frente. E falei, porra, mas não, na verdade vai em frente, eu não tenho dinheiro. Então, o que você faz nesse momento? Você se alia a pessoas que acreditam em você. E aí começam a entrar os anjos. Gente que enfiou dinheiro nesse projeto. Dinheiro que eu não tinha. Agora, o que eu tinha era o saber e a fé do que eu vou conseguir. E os outros compraram minha ideia. E, gente, eu fiz o avião. E ela voou. Tá perfeito. Depois disso, acabou esse desafio. Eu estava precisando de uma casa. Mas você não queria qualquer casa. Exatamente. Não podia ser qualquer casa. Eu tinha visto domos, né? São aquelas casas que é meio bola. Essa é a casa que eu quero. Algo inusitado, algo novo. É um desafio. Eu não tinha muito dinheiro para fazer isso. Não tinha como pedir empréstimo para o banco. O que nós tínhamos era o terreno. Então resolvemos começar a construir a nossa casa. Com um pouco de isopor e cimento. Certamente. Eu fiz fiz 2 domos geodésicos, num total de 500 metros quadrados. Construímos isso em um ano, eu e mais 2 ajudantes, um pedreiro e ajudante de pedreiro. As casas estão lá. Hoje em dia estão alugados. Mas a gente acreditou, ele acreditou no sonho dele e foi atrás. Eu não gosto de ouvir a frase, às vezes os sonhos naufragam. Nosso sonho de ir para um veleiro naufragou mais de uma vez. Mas aí, o que a gente fez? Nós fomos para uma alternativa. Nós fomos para uma alternativa. Qual que era o sonho? Será que o sonho é realmente um veleiro ou o sonho é viajar? Então a gente resolveu viajar, de fazer um motorhome. Quando a gente começou a montar esse motorhome, a gente
não sabia o que ia acontecer, como ele ia ser. A gente não tinha o conhecimento de absolutamente tudo, mas nós fomos atrás. Fizemos o motorhome, fomos até o Ushuaia, voltamos. E aí a vida mais uma vez nos dá uma rasteira. E nessa hora joga a gente de volta para o sonho original. E um olha para a cara do outro e pergunta até quando a gente vai ser covarde. Então essa rasteira, gente, foi que se detectou problemas no meu coração. A gente estava no Chile e eu estava a ponto de ter um ataque de coração. Eu podia morrer a qualquer hora. Os problemas que tinha em Chile, Bolívia, etc., fez a gente correr de lá. Fez a gente voltar para a nossa base. Exatamente. Aí voltamos para o Brasil, fui fazer exames médicos e descobriu-se que eu precisava operar o coração. Ok? Aí você fala, acabou tudo para nós? Todos os sonhos de aventura, de viajar, etc.? Na verdade, isso tudo naufragou, certo? Não naufragou. A gente simplesmente deu a volta por cima. Morrer, eu vou ter que morrer. Se eu tiver que morrer em terra ou no mar, tanto faz. Morte é morte. Vamos continuar perseguindo nosso sonho. E aí conseguimos leiloar, ou como se diz, rifar o nosso motorhome, né, através dos seguidores, pelos quais agradecemos muito. Com esse dinheiro que ela rendeu, abriu-se o caminho para voltar para o sonho original, lá do começo, navegar, viajar, cruzar pelo mundo. Só que o dinheiro não era suficiente. Um barco custa muito, mas muito caro. No fim, encontramos um barco em Boston, fizemos uma oferta, ridículo, e eles aceitaram. Porque era para ser, nós fomos atrás. O nosso sonho se tornou realidade. Hoje em dia estamos num barco que compramos pela internet, sem ver. E nós descobrimos que temos um baita de um barco. Top de linha. A gente se surpreende cada vez mais com o barco que nós compramos. Mas o vídeo está ficando muito longo. A gente só queria deixar esse recado. Não deixa seu sonho morrer. Não deixa ele naufragar. Vai atrás. Acredita em você. Qualquer um pode. Todos temos o mesmo direito. E tem muitas pessoas que falam que vamos viver uma vida simples. Eu não sei se o que a gente está vivendo é uma vida simples, tá? Para a cabeça de algumas pessoas pode até parecer, porque hoje em dia a gente não tem shopping, nem carro à disposição. Nós tivemos que abrir mão de muitas coisas, mas não está nos faltando absolutamente nada. O que é simples e o que é complicado, para cada um é diferente. Mas viver, acreditar em você e que você pode e que existe um caminho e que não precisa ser através da corrida de ratos, é isso que é o mais importante. Acredita em você. E depois que você está vivendo o seu sonho, lembra-se que você está nela porque você fez essa escolha, você se colocou nessa. E aí você paga todo e qualquer preço, porque é isso que eu sempre quis, é isso que eu quero e é isso que eu estou tendo agora. E a gente está realmente nessa jornada, a gente continua nessa jornada, porque nós alcançamos nosso sonho e hoje em dia a gente tem que perceber, tem que entender qual é o próximo sonho, né? Então a gente está em busca desse próximo sonho. Mas eu tenho uma meta nesse momento, é mostrar para as pessoas que eles podem. E a gente está mostrando através da nossa vivência. A gente está escrevendo o livro da bicicleta ao veleiro e como isso se procedeu. E é muito legal esse resgate todo. O livro está ficando muito legal. E faz a gente rever tudo o que a gente conquistou e a forma como a gente conquistou. É incrível, mas é porque nós acreditamos em nós.
A gente foi atrás. Somos corajosos? Não sei. Eu não sei. A gente simplesmente fez. E várias histórias das pessoas que a gente encontrou no caminho, elas são muito parecidas. Elas acreditaram nelas mesmas, elas simplesmente partiram, romperam, porque passaram por uma dor muito forte, enfim. Cada um tem o seu próprio motivo, mas eles são muito parecidos. E todos estão conquistando essa liberdade, dessa vida mais plena, mais justa, mais focada no presente, né? E não podemos deixar de mencionar, nós estamos numa baía cheio de barcos, de veleiros, mais de 100. E o coleguismo e a amizade que existe entre essa tribo é um troço fantástico. Só que você começa a conversar com as pessoas e você percebe que todos eles fizeram o mesmo trajeto para chegar aqui. Tiveram que chutar o balde, jogar tudo para o alto e perseguir o seu sonho. E estão aqui agora. O trajeto é de fato muito semelhante. Muito semelhante. As histórias, elas se repetem. E eles estão hoje vivendo e estão felizes. Estão felizes. A maioria está muito feliz. É isso, persegue seu sonho. Se seu sonho é viajar, vá. Vá de mochila, vai de bicicleta, vai de moto, vai de motorhome, vai de qualquer jeito. Mas vá. Vai. Não espera muito. Se o seu sonho é viajar, vai viajar. Se o seu sonho é ter uma casinha no alto de uma montanha, vá. Vai atrás. Acredita no seu sonho. Você pode. Existe um jeito de viabilizá-lo. Sempre tem. Mas você tem que ter fé, você tem que acreditar, você tem que dar o passo. Você tem que saber o que você realmente quer. Bom. Ok, gente, a gente falou muito de nós, mas a ideia era justamente mostrar para vocês o caminho que nós seguimos. Não estamos pedindo confete, certo? Estamos apenas relatando o nosso caminho até aqui. E eu espero que pode servir de inspiração para outros. Certo? Não há limitação para realizar seu sonho. Nem de saúde, nem de dinheiro, nem de nada. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Tudo de bom.